E aqui a gente vai falar um pouquinho também da questão do esquecimento. A alma, ao habitar o corpo, esquece o que sabe. E ao ver o objeto imperfeito, lembra-se da essência. Então é o seguinte, meu aluno. Imagine que você seja uma alma que dissociou de um corpo. É uma visão bem interessante, né? Ao você retornar a esse corpo, você vai esquecer o que você sabia anterior a ele. Então você, uma alma volante, ou seja, circulante, que está voando, saiu de um corpo, olha a viagem, né? Saiu de um corpo, entrou em outro, você vai esquecer o que sabia do outro corpo. Então você é como fosse uma alma zero. Bem engraçado isso, né? E aí você vai conseguir obter novos conhecimentos. E essa alma permanece com um desejo intrínseco. Algumas questões de concurso já falam sobre isso. A alma em Platão, ela tem um desejo intrínseco, e é verdade. Olha isso aqui. O desejo da alma é voltar ao perfeito, ao eterno. O estado ideal, que é a visão de todo, certo? É complicado isso, porque você me fala, Neto, o que seria esse desejo de todo? É Deus? Não, não é Deus. Não existe essa noção de monoteísmo aqui, como temos de forma mais recente na nossa história religiosa. Esse todo para ele era como se fosse um éter, um cosmo, em que essa alma tem esse desejo de alcançar o cosmo, o éter, o poder central. Certo, meu aluno? Uma parte muito importante que há em concurso é o funcionamento do Estado para Platão, que devia ter um rei ou um líder filósofo, ele que devia dominar e reger um país, uma cidade-estado, seja o que fosse, uma nação, certo? Esse rei filósofo. E aqui, mano, vamos continuar falando um pouquinho sobre Aristóteles, homem muito importante. Ele foi um mestre de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, que dominou muitos reinos, certo? Homem muito importante na história. Ele escreveu um livro chamado Ética Nicômaco, em que está lá as principais noções de sua filosofia, que é chamada de filosofia do meio termo. E aqui ele fala que ele é um crítico da teoria platônica, da teoria de alma e corpo, de suas habilidades. Ele não acreditava nela e batia muito de frente com essa teoria. E o objetivo do seu estudo era a natureza viva. Aqui ele comenta alguns pontos importantes em relação aos processos naturais de senescência, envelhecimento de partes naturais, plantas, animais, também as mudanças sociais, de governos, de povo. Ele comentou isso, até porque ele foi conselheiro de Alexandre a partir dos seus 13 anos, para conseguir criá-lo como um futuro rei, um futuro criador e dominador de terras, e também um conhecimento enciclopédico. Ele foi um dos rudimentários, um dos que deram o passo inicial à construção de enciclopédias, a condensar diversos conhecimentos em diversos livros e garantir que passasse a próximas gerações e vários tivessem acesso a esse tipo de informação. E a sistematização da ciência como método de estudo e também uma coisa muito importante, que ele foi um dos propulsores do método científico, que a gente vê isso bastante na questão de observação de hipóteses a partir de um evento que você está ali observando, formula a partir dessas hipóteses teorias que vão ser passadas por testes para verificar se são verdadeiras ou falsas, determinar se aquele pensamento hipotético no início faz realmente sentido, meu aluno. Vamos continuar aqui um pouquinho falando sobre ele. Ele fala sobre a questão da ética, tanto é que em um livro dele principal chamado de Ética a Nicômaco, e do conceito de felicidade. Aqui, para a questão da felicidade e também da ética, é importante falar que ele tem como possibilidade e busca desenvolver todas as habilidades que o indivíduo possui. Para ele, o indivíduo tem habilidades inatas que precisam ser aperfeiçoadas, certo? E aqui ele fala da questão de 3 felicidades. São os prazeres, a liberdade e também o conhecimento inerente a esse indivíduo. E aqui, pessoal, uma questão que a felicidade absoluta é a combinação desse prazer, dessa liberdade e também desse conhecimento. Você conseguindo aliar esses 3 itens, você vai ter o que ele chama de felicidade absoluta, ou, no termo originário, ataraxia. Ataraxia. Essa felicidade absoluta. Um estado de plenitude, de imperturbação do espírito. Ou seja, você não vai poder ser perturbado do espírito porque você está em um estado de, como cai em prova, de gozo completo. Esse termo já caiu em concurso, tá? O indivíduo no estado de ataraxia está em gozo completo por estar em plenitude nas 3 felicidades compostas por Aristóteles, tá, meu aluno? E aqui a questão da teoria do meio termo, do equilíbrio, que é uma teoria muito importante para ele, que ele vai falar da questão de que o indivíduo ele deve estar sempre no meio entre os extremos. Como é isso, meu aluno? Por exemplo, vamos imaginar, vamos supor que você seja uma pessoa que não gaste dinheiro para nada, você acumula, acumula, acumula dinheiro. Você está diante da avareza. E o contrário, ou seja, o completamente oposto, o indivíduo que ele gasta de forma excessiva as suas posses e até mesmo que ele não tem. Aí vai ser um estado de luxúria, de gasto excessivo. Qual é o ideal para Aristóteles? O meio termo, está no meio.
um espírito de temperança, de controle de finanças. Isso também em relação aos sentimentos, a raiva ou extrema calmaria, isso deve estar no meio termo em relação a sentimentos, comportamentos, porque tanto a falta quanto o excesso, para ele, era um tipo de vício, um tipo de distúrbio do caráter. Isso é uma questão muito relevante em questões de concurso. Quando ela cobrar, por exemplo, quem é o autor ou filósofo que aborda a noção de meio termo para um encontro, melhor dizendo, da felicidade ou da paz de espírito do indivíduo. Falando de meio termo, está falando de Aristóteles, tá, meu aluno? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho da questão de política, que o homem, ele é naturalmente, para ele, um ser político. Esse homem, ele só exerce sua função natural quando está ali, na ágora, comunicando-se, conversando nas cidades-estados, articulando com a sua retórica, a questão do sofismo, da conversa, do diálogo. O homem é um ser político, um ser dialogal, que toma frente de decisões e discute e participa das decisões do seu Estado, certo? E aqui ele fala que a sociedade, a participação desse homem na sociedade é a realização plena dele. Quando o homem está inserido de forma ativa politicamente nessa sociedade, ele está pleno. É importante falar, minha gente, o seguinte, porque o que era homem nesse período? O que era homem? Homem era um indivíduo a partir de 21 anos que era alfabetizado e dispunha de certa renda. Então você já pega aqui tanta questão de separação, certo? Porque você pega um cara que você tem aqui nessa situação uma certa participação censitária, ele devia ter uma renda interessante, também uma participação capacitória, devia ter um grau de instrução alto e também por idade. Então eram vários critérios para ele ser considerado homem nesse período. E aqui, qual o bom estado? O bom estado era aquele que apresenta o equilíbrio para não derivar em uma forma extrema. Ou seja, se tem um equilíbrio, não busca nem a falta, que é um tipo de vício, nem o excesso. Novamente, até mesmo no funcionamento do Estado, não somente, meu aluno, do indivíduo em si, é necessário que tenha um meio termo. Tanto o indivíduo como o Estado precisa estar no meio, em equilíbrio, nem em falta e nem em excesso, tá certo? E aqui ele fala como exemplos que a monarquia, para ele, é um tipo de tirania. O governo de um homem só, aquele governo autocrático, concentrado. Já a aristocracia, que era o governo de uma elite pequena, controlada, sobretudo de renda elevada, é um tipo de oligarquia, ou seja, oligo significa pouco, governo de poucos, concentrado em si. E para ele, a democracia seria um tipo de oclocracia. Oclocracia é o governo de leigos, de povo, da plebe. Então, nesse caso, a democracia seria, de certa forma, uma participação popular, já que tem a participação da oclocracia, da plebe em si, nesse tipo de governo, nesse tipo de participação. Então, preste atenção nessa situação, tá? Essas classificações são importantes e sua prova pode cobrar. Para Aristóteles, a monarquia era um tipo D. Aí vem lá, alternativa A, B, C, D. Beleza? Então é importante identificar esses tópicos e saber lembrá-los na sua prova, meu aluno. Tá certo? Meu querido, lembrar muito dessa situação de Aristóteles, um filósofo muito importante. E agora, meu aluno, a gente encerra aqui essa primeira parte com esses filósofos desse período clássico. E nos encontramos na próxima aula, onde vamos adentrar um pouco mais na filosofia medieval, da Idade Média, chegando até um pouco da filosofia contemporânea dos anos mais recentes de nossa história, tá certo? Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula e tamo junto!